As principais vítimas de tráfico de pessoas ainda são as mulheres, geralmente levadas à prostituição. Mas o problema atinge muita gente de várias maneiras. Para São Paulo, por exemplo, são trazidos bolivianos que terminam explorados em fábricas de confecções. Elias Quisme está cantando um trecho do hino nacional boliviano que diz o seguinte: morrer antes de viver como escravos. Realidade distante de boa parte dos imigrantes daquele país que vivem em São Paulo. Aos domingos, eles se encontram nessa feira para rever os amigos, lembrar um pouco do país natal e esquecer a dura vida do trabalho nas confecções paulistanas. Os bolivianos começaram a chegar à cidade nos anos 90. Hoje, são cerca de 300 mil bolivianos morando e trabalhando por aqui. Eles sabem que aqui no Brasil... Eles sabem que aqui há mais oportunidades de crescer, trabalhar e mandar dinheiro para as famílias. O Wilbert já passou por isso e hoje é um dos voluntários que trabalha nas várias atividades do Centro de Apoio ao Imigrante, que auxilia a comunidade latino-americana em São Paulo. Eles têm uma sobrecarga de horário, eles têm uma sobrecarga de trabalho. Começam às 7 e vão até às 11 da noite, de 15 a 17 horas de trabalho. É semelhante ao trabalho escravo, pois são enganados em seus países com promessas que não existem. Essa é apenas uma das faces do tráfico de pessoas. O tráfico é a utilização econômica da migração, do fluxo de pessoas, quer para fim de sujeição à condição análoga à de escravo, ou seja, para fins de trabalho escravo, quer seja para fins de exploração sexual de mulheres, quer seja para fins de aproveitamento do trabalho. Pelo menos 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico de seres humanos em todo o mundo. Essa modalidade de crime movimenta cerca de 32 bilhões de dólares. Trata-se de organizações criminosas que têm um alto recurso nessa atividade. Ela está aí entre as 3 mais rentáveis, entre aspas, no crime organizado, que é o tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas. As maiores vítimas ainda são as mulheres, presentes em 80% dos casos. A prostituição, desde a adolescência, é o primeiro passo para iniciar o ciclo do tráfico. É preciso mostrar direito o que significa a questão de tráfico de seres humanos. E, em segundo lugar, pegar nesses assuntos que estão debaixo desse guarda-chuva, que são muitos, o que a gente poderia fazer a partir do mais simples, não é? Eu acho que seria cuidar um pouco da prostituição que alcança principalmente menores nas estradas de rodagem. Durante um seminário sobre tráfico de pessoas realizado em São Paulo, na sede do Ministério Público Federal, o assunto foi discutido. Estamos também fazendo um trabalho de repressão inteligente, onde a gente identifica as quadrilhas e corta o fluxo financeiro, que aí você impede que ela possa se financiar novas investidas, ou mesmo financiar a gente pública através da corrupção. A nossa entrevistada de hoje é a Hebe Campinha. Ela é professora do Núcleo de Direitos Humanos da Unigran Rio. Desde 2006, o Brasil tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Mas depois de assistir esse VT, a gente vê que ela tem falhas. Em que pontos ela falha? Eu acho que o grande desafio é estar principalmente no atendimento à vítima, né? Eu acho que nós já temos diversas ações em termos de Polícia Federal, do Sistema de Segurança Pública, para enfrentamento a nível de repressão e combate ao tráfico de pessoas, mas eu acho que a questão da proteção à vítima ainda é algo que tem que ser melhorado. Entendeu? Que tipo de proteção essa vítima precisaria? Quem seriam os atores que precisariam se envolver aí? A política, ela é muito interessante porque ela dá uma articulação entre os diversos órgãos, não só órgãos de segurança pública para lidar com a questão do crime organizado, mas a política pensa ações na área de saúde, na área de assistência social, na área de educação, na área do turismo e da cultura, das relações exteriores, na área de educação. Então, há uma série de ações, né, em termos de, por exemplo, na área da assistência, a criação de abrigos, a potencialização daquilo que existe, por exemplo, aos centros de referência de atendimento à mulher,
que poderiam também estar atendendo, uma vez profissionais capacitados, uma vez havendo uma equipe que possa estar lidando, sabendo lidar com a situação da mulher que sofreu violência ou foi traficada, né, e que foi traficada, que esses centros possam também passar a atender. Não é só criar coisas novas, né? Por que não atendem? Você usa poderiam, né? É um condicional. Quer dizer que não está funcionando assim. Não, é porque a política, né, ela foi criada em 2006 e eu acho que há todo um processo, né? E esse processo de implementação dessa política é um processo, vamos dizer assim, que não é tão rápido assim. Primeiro porque as vítimas de tráfico não são pessoas que você encontra ali na esquina, né? São pessoas que estão, às vezes, acuadas, que estão com medo de denunciar ou passaram por uma situação e aí tem muito medo, né, de revelar o que passaram, né, quando conseguem sair. Então, eu acho assim, primeiro, para a instalação, tem que capacitar os profissionais, né? Os profissionais têm que saber identificar qual é uma situação que às vezes não aparece de imediato, mas uma situação de uma criança que passou por violência, ou que relata situações de exploração sexual. O profissional vai ter que saber identificar que ali também existiu uma situação ou existe uma situação de tráfico. Pois é, então falta essa articulação, fortalecer essa articulação. Mas, por outro lado, as quadrilhas continuam agindo livremente e a gente sabe até o local, quer dizer, as confecções... Claramente, né, são lugares onde se recebe essas pessoas. Os aliciadores, de certa forma, estão ali dentro. Por que não se combate isso? Há um grupo do Ministério do Trabalho, um grupo executivo de enfrentamento ao tráfico, como também um grupo móvel, né, de fiscalização, que tem atuado principalmente nas áreas rurais, né? E também, claro, tem a questão toda da área urbana é a falta de denúncia. Né? Ou seja, são esquemas muito bem montados, pra quem a gente com denuncia, muita fiscalização. Para quem a gente faz a denúncia? Ao Ministério Público, né? Sabendo, né, nas delegacias ou nos Ministérios Públicos, ou na Polícia Federal, no caso, né, como se é um crime transnacional, o órgão seria a Polícia Federal para receber essa denúncia. Mas, no caso, a pessoa não sabendo também, procurando o Ministério Público, pode também, a partir daí, desencadear todo esse processo de apuração. E no campo, qual é o principal problema? Porque a gente tem a ideia de que apenas lugares mais afastados, mais, assim, uma propriedade rural menor, isso acontece de fato. É assim que acontece ou tem um outro perfil? Não, a Organização Internacional do Trabalho, como também a Pastoral da Terra, vem fazendo uma série de denúncias em termos da questão da exploração da mão de obra escrava no campo, né? E aí se imagina que seja assim, fazendas arcaicas, né, de pequena produção e na realidade não, né? O que tem mostrado é que são grandes fazendeiros, grandes propriedades que usam alta tecnologia em termos de produção, né, do cuidado com o gado, do cuidado em termos de agropecuária. Então, na realidade, nós não estamos falando de uma pessoa que não tem conhecimento da sua responsabilidade trabalhista. Mais, né? Uma razão para que então, eles sejam punidos por isso. Sim. Né? Muito obrigada, infelizmente nosso tempo acabou. Tá, obrigada a vocês. O Jornal Futura faz um rápido intervalo e nós voltamos já.